Estamos de volta no Hora da Verdade, né? A gente conversando aqui com o Stélio Marras, ele que é professor de antropologia da Universidade de São Paulo e também apóstolo caldense, e está conversando aqui com a gente conversando sobre política, sobre diversos temas, né? Num bate-papo muito gostoso. Roberto participando dele. Obrigado, Roberto, dizendo se todos os partidos da esquerda, porque só o PT, segundo o Roberto, engrenou. Eu tenho a impressão que a gente volta ao que já comentou aqui, que é o PT. De qual PT nós estamos falando? Nós estamos falando do PT da articulação, né? O PT que articulou, que teve como vice-presidente, no caso do Lula, por exemplo, um empresário, né? Então, ou seja, essa abertura... Você acha que esse PT também representou mais o horizontal do que o vertical? O PT da articulação? Da articulação. Bom, essa foi sempre uma bandeira, né? Então, isso eu acho que congrega todas as facções que estão dentro lá do PT. Mas por que não um partido mais ainda mais à esquerda da esquerda, né? A esquerda do PT? Por que não teve a mesma sorte? Um PCdoB, por exemplo. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com talvez a falta de articulação mesmo, ou um certo fundamentalismo ideológico, uma recusa a abrir, conversar, né, entender, inclusive, seus inimigos políticos e etc. Agora, Lula, grande cacique do PT, desde a época do sindicalismo, era o cara que ia lá conversar com os empresários, o tempo todo, conversando, ficou rouco até, eu acho. Conversando, esse é o PT essa é a esquerda que deu certo no Brasil, a esquerda que talvez menos da ruptura sangrenta e mais da reforma. Aí eu lembro de novo o professor Antônio Cândido dizendo o seguinte, ele falou assim para mim, né? Stélio, não é impressionante que o PT, ou o governo Lula, fez tudo aquilo que nós, socialistas, queríamos sem derramar sangue? Nós queríamos que os mais pobres ascendessem socialmente. Nós não queríamos isso, não era a grande bandeira do socialismo? E diziam, não, isso só vai acontecer no Brasil se você cortar cabeças, derramar sangue, revolução, né? Então, o que o Antônio Cândido estava chamando a atenção para mim era o seguinte... Você ainda conversa com o Antônio Cândido? Converso bastante. Porque você mora na mesma cidade que ele, São Paulo. Exatamente, Mas o PT do Lula fez tudo aquilo que a esquerda revolucionária queria sem derramar sangue. Então, como é que nós podemos reclamar? De repente, nós temos aí pesquisas mostrando que metade da população brasileira ascendeu à classe média. Stélio, com relação a essa questão que você aborda, né, de a classe realmente ascender, né, e a gente ter principalmente a ascensão da classe C no Brasil, que é muito forte. Agora, há um ponto de vista aí que muitas pessoas defendem, que também é uma coisa para a gente discutir, eu acho que cada vez mais, é se essa ascensão da classe C, se ela é só uma ascensão do ponto de vista mercadológico, sabe? Por exemplo, eu tenho acesso à televisão, eu tenho acesso a bens materiais, a um carro, etc., a geladeira, mas eu não vou ascender culturalmente. Então, se isso não é um prejuízo, na questão é o seguinte, porque dentro do ponto de vista da liberdade, eu só acredito na liberdade, acho que você como professor também, quando ela parte da educação, não dos bens materiais. Quando você tem bem material, mas a sua cultura, a sua educação não lhe permite avançar mais, será que nós não estamos aí criando aí sim, dentro do assistencialismo, que pode ser prejudicial? Stélio Marras está pensando um pouco. Estou pensando, né? Vamos para os comerciais. Mas se eu estou entendendo bem, William, você está dizendo, bom, essa grande faixa populacional, classe C e D, embora essa faixa esteja tendo acesso aos bens materiais, uma ascensão econômica, não há uma correspondência, por exemplo, na educação formal? Por exemplo, isso que daria o signo de mais cultura a eles? Não, eu estou querendo abordar uma questão que às vezes me preocupa. Se
se a gente está fazendo através de várias coisas, de várias ações públicas, se nós estamos libertando as pessoas ou se nós estamos prendendo-as, no ponto de vista assim, do consumismo, olha, do consumismo, das bolsas, que às vezes me preocupa muito, bolsa isso, bolsa aquilo, cota. Por exemplo, você falou do Heloísio, e aí eu faço uma menção importante ao Heloísio, que o Heloísio, como negro, etc., deve ter enfrentado alguns problemas, se é que, né, a gente pode abordar dessa forma, mas que ele não precisou da cota que se fala hoje, né, para fazer a sua vida, não é? Então, se isso está acontecendo no Brasil, quer dizer, esse sistema de cotas, essa possibilidade da gente, né, querer ascender, que é importante, sim, eu acho que as pessoas têm que ter, mas se ao mesmo tempo nós estamos cuidando de outros lados, isso às vezes me preocupa. Sem dúvida é preocupante que a gente deva ter um sistema educacional tão robusto quanto uma economia, né? Sem dúvida. Agora, eu não diria que eu não localizaria a formação cultural só dentro desse sistema educacional formal. Senão, o que nós diríamos, por exemplo, do Lula? Sim. Né? Quer dizer, aquilo é um animal político. E se é assim, é o que a gente poderia entender, então, como alguém culturalmente bem formado, capaz de justamente fazer as articulações que ele fez, ter a visão que ele teve de tudo, das relações sociais, da sociedade brasileira. Sim. E tudo isso, né? Enfim, eu acho que eu compartilho com você uma certa desconfiança em relação a esse Brasil novo, pujante, muito mais consumista. Sem dúvida que se a gente ficar só no consumismo, nós vamos nos afogar nos bens, né? E esquecer do resto. Eu acho que, sim, devemos ter isso como uma coisa muito importante, né? A educação, a cultura. Agora, não localizar isso apenas no sistema formal de ensino, claro, né? Ou de transmissão cultural, digamos, a pessoa não ouve Chopin, então ela não é cultural. Eu sei que não é isso que você está dizendo, não. Mas não, mas eu penso, por exemplo, se você for pegar as eleições em Poços de Caldas, os 6 candidatos a prefeito que nós tivemos em Poços, né? De maneira geral, você tem ali várias segmentações da sociedade presentes. Por exemplo, eu acho como muito válida a candidatura, por exemplo, de um Valdir Inácio, não é? Como muito válida a candidatura do Marcos Toni, não é? Que vem para dizer outras coisas também, que vem para abordar de uma outra forma, né? Sem dúvida. Então, tudo isso é importante, porque eu estava analisando, por exemplo, com outros amigos hoje, a questão da composição da Câmara Municipal. Se por um lado você tem apenas 3 novos na Câmara Municipal, né? Novos que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, o Paulo Tadeu, né, como um novo vereador, ele já foi prefeito, mas a Maria José Escaciotti como uma nova vereadora, mulher, que é importante, uma representatividade feminina, né, que agora junto com a Regina Sioff, e também um outro, o Marcos Tadeu Sala Sansão, como um novo vereador. Né? E outras pessoas que compõem a Câmara na sua representatividade da social. Então isso é muito importante, você ter uma representatividade múltipla, né? Exato, ou seja, vamos multiplicar as diferenças. Isso. Né? E não reduzir. Né? Então, eu acredito nisso. Né? Quanto mais diferenças, mais planos comuns interessantes nós vamos ter para o social. E mais fortes nos tornamos, né? Mais fortes nos tornamos. Porque um dia eu lembro de perguntar para você na rua, que uma pessoa havia me comentado, momentos antes de te encontrar, ele falou assim, poxa, William, eu acho que nós sermos fracos, dizendo ele, né, que o Brasil era um pouco fraco em muitas coisas, que a gente não participava muito, é que a miscigenação fez com que a gente não fosse tão patriótico e tão forte. E você disse exatamente o contrário. Né? Exatamente. Bom, é isso, até do ponto de vista das teorias biológicas, né? Essas teorias estão mostrando o tempo todo que é o cruzamento, a hibridização e justamente essa agregação de diferenças é que fortalece. Né? Bom, isso a gente vê nos bichos, por exemplo, né? Bichos de raça pura, vai purificando as raças. Isso para não falar o que deu a tentativa de purificação de raça. Deu no nazismo, holocausto, etc. Né?
Bom, a gente vê isso nos bichos também, ou nas plantas, então você vai purificando, aquilo fica muito vulnerável, né? É exatamente o contrário, né? Miscigenou e por isso nos tornamos mais fortes, mais interessantes, mais culturalmente ricos, né? E inclusive, volta à questão anterior, né? Como levar essa riqueza cultural do Brasil para um sistema formal educacional. Isso é um desafio sempre muito grande, né? E nem sempre bem sucedido. É difícil, porque um sistema educacional é um sistema de padronização, né? Seja como for, ele está padronizando. E as diferenças são a recusa da padronização, né? Com certeza. Bom, vou fechar esse bloco aqui com a pergunta do Rafael, que coloca aqui, vai colocar aqui o Estélio Marras na parede aí, acho eu. O Rafael pergunta o que você tem a falar, e o Estélio responde após o intervalo, o Rafael, o que você tem a falar sobre essa contradição, as frequentes greves, o mensalão, a troca de ministros do governo Dilma? Já já a gente volta, viu, Rafael? E você que está assistindo esse programa com a resposta do Estélio Marras a essa e as outras perguntas aqui no Hora, que vai até às 10 da noite, com você, onde quer que você esteja. Até já.